sobre sinais e sintomas de dengue, não apenas da dengue normal, mas também sinais que indicam o agravamento da doença e que, por esse motivo, devem motivar a busca o mais rápido possível pelo atendimento. Pois é, e é curioso que a piora ocorre em geral lá para o quarto, quinto dia de doença, quando frequentemente a febre não está mais presente. Para quem não me conhece, no canal João, eu sou Edmilson Migovski, né? Tô aqui meu hoje, pai, meu filho, estou aqui hoje de pai para filho. Nós estamos passando esse vídeo ao mesmo tempo do meu canal no YouTube, Edmilson Migovski, para o canal do Dr. João. Dr. João. É isso aí. E vamos lá, né? Porque a dengue, a gente está observando um aumento do número de casos, como é comum no verão, por conta das chuvas, por conta da água que fica parada, que favorece para a formação de criadouros do mosquito. E um dos principais sinais e sintomas, pai, que quando eu tive dengue, foi no momento em que eu me desconfiei com dengue, que foi a dor atrás dos olhos, principalmente quando eu abaixava a minha cabeça. Pois é, diz inclusive, João, que dengue é como se fosse uma gripe seca. Ou seja, tem os sinais e sintomas da gripe, como mal-estar, dor no corpo, dor nas articulações, nas juntas, às vezes diarreia, náuseas, vômitos. Pode dar, inclusive, sangramento, né, que conota uma maior gravidade, mas é muito importante a gente pontuar os sinais de agravo, porque dengue tem essa característica. Pode piorar de uma forma muito abrupta, mas também, quando você faz uma intervenção, você melhora de uma forma muito rápida. Mas o segredo está aí. E eu tenho para mim, João, que as pessoas morrem muito mais pela desinformação, por conta de não prestar atenção nos sinais de agravo. Você sabe, quando eu trabalhava no próprio UFRJ, atendendo criança, eu dizia assim para o pai: olha, você presta atenção nos 4 sinais de agravo. E falava para ele de uma forma muito tranquila e dizia: repete. E ele não se dava conta. Isso tem que estar escrito na receita, essa orientação. E a gente vai falar sobre isso também. Ó, pessoal que está aí no chat está muito quietinho. Então, ó, todo mundo vai me dizendo aí de que parte do Brasil ou do mundo vocês estão nos assistindo agora. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro. E você? Onde você está? Escreva aí no chat, escreva aí nos comentários, conta pra gente de onde você está assistindo e também fala se você já teve ou conhece alguém que teve dengue e conta como foi essa experiência. Então, ó, pessoal, trate de escrever aí porque a gente quer te conhecer melhor. Está disputando aqui uma disputa que a gente apostou, que aquele que tiver mais curtidas, né, se for no meu canal ou no canal do João, e mais comentários, a gente vai pagar um jantar um pro outro aqui. Então, por favor, eu não quero pagar esse jantar pro João. Também não quero, que eu tô duro. Ó, o cara é mais velho que eu, já é professor universitário. Mas ontem foi meu aniversário. É verdade, é verdade. Foi meu aniversário ontem, ó. Então começa aí, like, que eu já tô ganhando dele. Vamos lá. E, em primeiro lugar, a gente falou dessa dor atrás dos olhos, que ela é bem característica. E um outro sintoma que é característico é a cefaleia, a dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E que cá entre nós, eu vou fazer uma outra live sobre isso. Porque quando é a dor de cabeça intensa, né? E, não sei se você sabe, você que está me assistindo, mas dengue pode dar meningite também viral, além de dar hepatite e outras complicações. Eu vou fazer uma live específica sobre a meningite e dengue, mas é realmente um quadro neurológico. O vírus pode atravessar a barreira hematocefálica, causando essa dor toda. E quando a dor é muito grave, pode até pensar na possibilidade de acidente vascular cerebral, já que existe também o risco de sangramento. E a gente sabe que a gente está vivendo algumas condições que podem potencializar a maior gravidade da dengue. Eu não vou entrar em detalhes, porque vira e mexe, se eu entro em detalhes... Não, sem detalhes. Voltando aqui para os nossos sinais e sintomas, primeiro a gente falou da dor atrás dos olhos, depois da dor de cabeça, e uma outra característica, uma outra manifestação clínica da dengue que é compartilhada também com outras arboviroses é a dor articular, a dor nas juntas. Então, por mais que geralmente não seja uma dor articular tão intensa como é na chikungunya, ainda assim é algo que incomoda bastante. Tanto que não é chikungunya que é quebra-ossos, ou é dengue que significa quebra-ossos? É dengue, né? Que é a febre quebra-ossos. É um nome aí bastante tradicional da dengue que o pessoal utiliza. Então, por esse nome a gente consegue entender aí essa manifestação clínica. Do ponto de vista clínico, não tem como você saber se é uma coisa ou outra. Agora, a gente entende que
independente do fator que está desencadeando, tem formas de você minimizar isso. E uma das formas é a própria quercetina, que é um suplemento alimentar, que a gente já falou aqui algumas vezes, que tem uma ação antiviral, inibe a produção de interleucina 6, que é uma substância que causa essa resposta inflamatória, e também diminui a produção de fator de necrose tumoral alfa, que também dá esse quadro doloroso. Então tem como você fazer e ficar atento, porque o agravo ocorre lá para o quarto, quinto ou sexto dia de enfermidade. Então, a quercetina é uma substância presente na maçã, uma substância presente na cebola, no brócolis, no pimentão, no alcaparras, no rabanete. Então, a quercetina, assim como outros compostos fenólicos, como outros fitoquímicos, como outros polifenóis, eles têm, geralmente, propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E antivirais também. O cravo, que você falou. O cravo da Índia também. O gengibre tem propriedade antimicrobiana. O própolis também tem. Então, esses produtos, né, essas substâncias, elas costumam ser, sim, bastante benéficas no caso de uma infecção viral, como é a dengue, né? Porque a gente vai poder controlar melhor essa resposta inflamatória, vai também, de certa forma, aliviar os sinais e sintomas. Sim. E, por que não, reduzir a replicação do vírus quando a gente utiliza esses alimentos, esses produtos. E é comum nesse paciente com dengue, ele perder o apetite. Perde o apetite, perde a vontade, inclusive, de beber líquidos. E aí tem que forçar, porque a gente sabe, inclusive, que o jejum prolongado pode potencializar a lesão hepática, principalmente com aquele antitérmico que é o mais utilizado, que é o paracetamol. Então, é por isso que eu digo assim, quando você tem dor, e a dor na dengue é algo muito frequente, você tem que ser bastante comedido com qualquer antitérmico, porque nenhum deles foi estudado em paciente com dengue. Dentro da possibilidade que você tem de fazer, eu acho que o ibuprofeno e a dipirona são os menos complicados. O ácido acetil salicílico ele é abolido, assim como o Tilenol não é, na minha opinião, deveria ser, mas paciência. Então já falamos dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas juntas, falamos também da hiporexia, né, da perda de apetite, e também temos a febre, né? A febre, ela está sempre presente na infecção da dengue? Em criança não é muito comum. Você pode ter crianças evoluindo de uma forma assintomática, ou durando muito pouco tempo. Mas o agravo, que seria aqueles sinais principais de agravo, que a gente vai bater essa bola, que para mim é o mais importante dessa live, são os sinais de agravo, que geralmente ocorrem quando já não tem mais febre. Então seriam 4 sinais de agravo com as subdivisões. Seria dor abdominal, muito intensa. Eu não preciso de médico para saber que estou com dor abdominal. Eu não preciso de médico para saber que estou sangrando pelo nariz, pela gengiva, ou no caso da mulher, um fluxo menstrual aumentado. Ou uma urina avermelhada, perdendo sangue pela urina ou pelas fezes. Eu não preciso de médico para identificar o problema. Assim como também vômitos frequentes também traduz gravidade. E a outra coisa que traduz gravidade é a queda da pressão arterial. A pessoa vai dizer, pô, mas não... A questão do enchimento capilar, que é isso aqui, ó. Quando você aperta o dedo, daqui, ó, eu apertei o dedo e solto, quando eu aperto o dedo, ele fica branquinho e depois fica vermelho. Esse do branco ao vermelho tem que ser o tempo da palavra o elefante. Eu apertei, falei o elefante, antes de acabar o elefante já está vermelho de novo, o enchimento capilar está bom, ou seja, o sangue está fluindo na minha pele, no meu rim, no meu coração, no meu fígado, está irrigando bem. Quando o sangue fica muito grosso e a pressão baixa, aí você tem falência múltipla dos órgãos. Por isso que é importante ingerir bastante líquido, é fundamental. Então, esses são os sinais de agravo que você tem que voltar no atendimento médico, independente de já ter ido lá horas atrás. Piorou isso, volta no médico. Que geralmente esses sinais e sintomas de agravo, eles indicam uma queda acentuada do hematócrito. Exatamente. Então tem essa correspondência do exame de sangue. Então é muito importante isso, porque você volta e essa queda, essa piora abrupta, ela ocorre em algumas horas. Vira e mexe, João. Vocês estão me assistindo nesse momento, vira e mexe, tem gente dizendo assim, porque meu parente foi no hospital de manhã, o médico deu alta, falou que não precisava ficar lá, à noite ele morreu. Porque isso não observa o agravo. São esses 4 sinais que vale a pena repetir. Dor abdominal,
sangramento, vômitos e queda da pressão arterial. São os 4 sinais. Então, dor abdominal, Sim, forte. queda de vômitos incoercitíveis, né? Que é o que fala, é o vômito que não para, né? O vômito de difícil controle. Depois, a queda da pressão arterial. Queda da pressão arterial, como que a gente vai identificar que a pessoa está com queda da pressão arterial? O enchimento capilar ou o que a gente teve aqui, ó. Seria a redução do volume urinário, boca seca, pele pálida, aquele suor frio, pegajoso, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, o pulso fica fininho, quase imperceptível, e muitas vezes pode ocorrer também a confusão mental, mostrando que não está irrigando bem no sistema nervoso central. Pode ter uma sensação de desmaio também. Se você tiver a de pressão, para verificar a pressão arterial deitado em pé, essa diferença também, porque tem o que a gente chama de hipotensão postural, quando eu fico de pé, a pressão arterial cai mais ainda de forma expressiva. Então são dicas e que você não precisa ter médico do lado de você para ver isso. É importante. O quarto é o sangramento que a gente deixou de falar, né? Isso. O sangramento como? Na urina, na boca, no nariz, na pele, às vezes até mesmo no vômito ou nas fezes com sangue. Uma dúvida aqui. Qual é o processo fisiopatológico que leva à hemorragia na dengue? O que leva é abaixo da plaqueta e a disfunção plaquetária. Entendi. Quer dizer, a plaqueta, o normal é ter 150 mil, 200 mil. O paciente com dengue hemorrágica abaixo de 100 mil. Mas geralmente quando você fala assim, o fulano morreu de dengue hemorrágica, ao contrário do que as pessoas pensam, não morreu sangrando. Morreu porque extravasou só o líquido e o sangue fica mais grosso. Aí você vai encontrar líquido na cavidade abdominal, na vesícula, no pulmão, e até uma forma que você tem de separar quem está evoluindo bem de quem está evoluindo mal. Essa dor abdominal pode ser um pouco a distensão dessa vesícula, que fica aumentada, pelo ultrassom abdominal. Então, o ultrassom para acompanhar um paciente com dengue é muito bom e vai meio que ajudar a separar quem está com dengue grave de quem não está com dengue grave, né? E a dor abdominal, o jogo que a gente falou, pode ser pela hepatite, que o vírus da dengue causa, pelo paracetamol, que também que o paracetamol causa lesão hepática, e também esse volume abdominal, líquido no abdômen, que é a ascite, também levando a dor abdominal. E o vômito pela própria infecção. Ó, pessoal, pouca gente dando like, hein? Por que a gente pede o like? Porque quando você curte o vídeo, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e distribui esse vídeo para mais pessoas. Então, se você quiser ajudar uma outra pessoa a também saber quais são os sinais de agravo da dengue, por favor, curta esse vídeo, porque a sua curtida vai fazer com que essa pessoa, assim como você está sabendo, saiba também quais são os sinais de agravo e ela vai poder se proteger. Então, a sua curtida tem o potencial de salvar uma vida. Não estou de brincadeira, não. É a verdade. Eu queria que você me dissesse aqui agora, que você está me assistindo, tanto no Instagram, quanto no YouTube do João, no YouTube do Edmilson Migovski, se você já teve dengue grave ou conhece alguém que teve dengue grave. E nesse caso, eu queria que você dissesse qual foi a principal queixa dessa pessoa. Porque assim, é interessante também, João, tem um outro detalhe que algumas pessoas relatam, que é um paladar metálico, um gosto metálico na boca. Também dando uma dica de que o paciente não vai evoluir bem. Eu queria saber se você que está me assistindo no canal do João, no canal aqui do Edmilson, se você conhece alguém que já teve dengue grave e qual foi o sinal ou o sintoma mais relatado para essas pessoas. Por favor, escreva aí para mim, por gentileza. E ó, quem tiver alguma dúvida, tá bom? Sobre dengue ou sobre algum outro assunto, coloca aqui no chat, coloca nos comentários que a gente vai responder, ok? Então, já falamos. Eu queria dar umas dicas. Fala. A gente já falou de todos os sinais e sintomas? Já falou todos os sinais e sintomas. Já falou de náuseas, de vômitos, de dor de garganta, falta de apetite, mal-estar, prostração, muitas vezes por conta da febre, por conta da própria infecção viral, que fazem com que o corpo reaja dessa forma. E quais são as dicas? Você vai falar das medicações? Vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro assim, mesmo se você está com dengue na sua casa, deve ter mosquito. E se você permitir que novos mosquitos piquem você, você vai continuar nutrindo aquelas fêmeas com sangue contaminado. E essa fêmea vai contaminar outras pessoas. Então, uma das coisas é, você que está com dengue, usar o repelente. Aí o melhor que tem é a icaridina, inclusive é o que a OMS orienta. Para mim é o melhor também, porque deve dar uma proteção de 10 horas.
É o Icaridina, que é o Exposes, ou é o Baby Off, tem outras marcas. Então você tem o repelente que você vai usar estando doente e as pessoas que têm contato com essa pessoa. Buscar o criador na sua casa, afinal de contas, João, a fêmea do Aedes costuma fazer dos nossos tornozelos o restaurante e das nossas casas a sua maternidade. Então tem criadouro ali naquela vizinhança. Então cuidado com isso. O antitérmico que você vai usar, muito cuidado com ácido acetilsalicílico e com o paracetamol. Os menos complicados, na minha opinião, não sei se você concorda, seria o ibuprofeno e a dipirona, porque para mim são os mais seguros. Ingerir quercetina, acho que vale a pena, porque tem uma ação antiviral, e avaliar o uso de até já fiz sobre isso, da nitazoxanida, mas é um papo de médico para médico, e se você tiver dúvida, é melhor até pegar esse vídeo, mandar para o colega médico e entrar em contato comigo direto, que eu explico para ele, já que a gente não pode estimular aqui a automedicação. E hidratação também é importante, beber bastante água. Não. Sabe que tinha o Alexandre Adler, que era um microbiologista, um grande professor da UERJ, que dizia assim, a dengue vem pela água e vai embora pela água, fazendo uma menção clara à necessidade que você tem de ingerir bastante líquido até para se manter hidratado e manter esse sangue fluindo de uma forma mais tranquila nos seus vasos. E a questão da quercetina, que uma das coisas que aumenta a gravidade é justamente alguns mediadores inflamatórios que você produz. O tal do fator de necrose tumoral, as interleucinas, que vão mediar toda aquela resposta inflamatória e responsável por toda a dor que você sente. E a quercetina dá uma segurada nessa onda, viu? Bom, recapitulando aqui, os sinais de agravo são dor abdominal, sangramento, vômitos de difícil controle e também o... Dor abdominal. Dor abdominal, falando. Dor abdominal, sangramento, vômito de difícil controle. Vamos olhar aqui. E... dor abdominal, redução da pressão arterial. Redução da pressão arterial. Então esses são os 4 sinais que devem motivar a sua busca ao pronto atendimento à emergência. Febre não é sinal de alerta. Febre não é sinal de alerta. E geralmente, quando essas coisas acontecem, um ou mais desses sinais, a gente traduz gravidade, pelo amor de Deus, volta para o serviço médico. Diz que piorou a dor abdominal, piorou aqui o vômito. Porque assim, e eu vejo assim, digamos, você está me assistindo agora, chegaram a ser 2 filhos. O filho gêmeos, de 5 anos, começou dengue hoje, com febre, mal-estar e teve uma dor abdominal. E o outro já tem 7 dias sem febre e com dor abdominal. A tendência é você dar atenção para o que tem febre e não dar essa bola para quem não está. Então, por favor, e o leigo, ele acha que a gravidade está atrelada à febre. No caso da dengue, não está atrelada à febre. E aí que mora o perigo de você negligenciar esses sinais que o João falou e a gente perder uma vida que daria para você ter um problema. Gente, dá o seu like aí, tem muita gente assistindo, pouco like até agora. Hein? Vamos pro nosso chat, quer falar mais alguma coisa? Então. Primeiro eu vou aqui no meu e depois eu vou no seu, pode ser? Vem cá, e o Felipe? Tá aqui já, ó. Tá aí, você? Já tá aqui no meu, ó. Felipe tá me traindo, Felipe? Felipe tá aqui comigo já, como sempre. Felipe. Ó, um grande abraço para... Não, calma, deixa eu primeiro aqui nas dúvidas, né? Tem uma dúvida legal aqui da Daniele Nascimento. Meu genro está com dengue, deu diarreia, neste momento foi internado. Então, provavelmente, Daniele, teu genro estava apresentando alguns dos sinais de agravo. Sim. Para que a equipe médica do local onde ele procurou tenha optado pela internação, né? Aí, de repente, o Felipe com a pressão arterial, viu que tem queda da pressão arterial. Então, é importante. Assim, é isso que, assim, quando a pessoa fala que assim, do dengue hemorrágico, a pessoa não morre sangrando, morre porque o sangue flui com dificuldades nos vasos, né? Então, a primeira causa de morte no paciente com dengue é o choque, é a queda da pressão arterial. A segunda causa de morte é a lesão hepática, é a hepatite. E a terceira, que é o sangramento. Então, mesmo que a pessoa e o dengue hemorrágico é a definição de queda da pressão arterial e plaquetas abaixo de 100 mil. Não obrigatoriamente é sangramento. Então, assim, essa é a ideia que a gente tem que passar para vocês. Vamos lá, um abraço para Priscila Ritt de Souza, para o Damião Timóteo, para o Ismail sempre aqui comigo nas lives, para a Vera Rosa de Volta Redonda. Raquel de Souza, que entrou aqui no meu bate-papo. Você interage bem, né, João? E aí tá aqui, ó,
para amenizar as dores nos olhos, a dipirona é recomendada? Sim, a dipirona é recomendada, assim como o ibuprofeno também. Você sabe que a questão da dipirona, eu não vejo problema, mas teve um trabalho, muitos anos atrás, que esse trabalho, eu li um trabalho do cara chamado Bozzo, B-O-Z-Z-O. Não é aquele palhaço Bozzo, não, era um autor, até italiano, e ele fez um trabalho experimental mostrando que tanto o ácido acetilsalicílico quanto a dipirona tinham um efeito de antiagregação plaquetária e que poderia, em tese, piorar. Só que a pessoa que morre por dengue, com maior frequência morre por questões do choque e da lesão hepática. Não é o sangramento que causa a morte. Mas a dipirona me parece mais segura e mais eficaz do que o Tilenol. E tão bom quanto o ibuprofeno para pacientes com dengue. Ó, o que a Amélia Moro tá falando aqui? Quem tem que pagar o jantar é o pai. Um filhão lindo desse. Amélia, obrigado, hein, Amélia? Tamo junto, desculpa, hein? mas eu tô ganhando aqui, eu tô ganhando o João na audiência, ganhando do João nas likes. Tô ganhando quase o dobro dos likes dele, por favor. Mas vamos lá. Todos falam mal do uso de ibuprofeno. Isso aqui, ó. O Salma, né? Salma Bispo. Essa questão do ibuprofeno, das pessoas falarem mal, é porque quando você faz uma dose aumentada, teria uma ação anti-inflamatória. Então, já tem outros trabalhos mostrando que o ibuprofeno seria o menos complicado. Eu já falo sobre isso há mais de 20 anos. E teve um trabalho recente mostrando que seria talvez o mais seguro em pacientes com dengue. Então, as pessoas que falam mal, falam por desconhecimento, por ignorância, e aí falam super bem do paracetamol, que para mim é o pior antitérmico, até mais complicado do que o próprio ácido acetilsalicílico, né? E, assim, em relação à dipirona, muita dessa segurança sobre ela, né, que gira em torno dela, é por conta também da falta de estudo científico. Sim. Que por ser um medicamento que não é utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, não há a produção de artigos, de pesquisas utilizando a dipirona. Então, eu já vi artigo, por exemplo, que mostra, que diz que a dipirona é até mesmo mais tóxica ao fígado do que o próprio paracetamol. Uhum. Só que como não é um medicamento utilizado nos grandes centros produtores de ciência, acaba que a gente fica ignorante em relação a esse medicamento e não sabe exatamente quais são os efeitos adversos. A bem da verdade, nenhum antitérmico foi utilizado em pacientes com dengue. Assim, utilizado em pesquisa clínica. E aí, o que vai fazer com que você utilize um ou outro é o perfil da droga e a fisiopatologia e o comportamento do vírus. Por exemplo, o vírus da dengue é flavivírus, da mesma turma da hepatite C, que também é flavivírus. Então, a lesão hepática não é uma exceção, é a absoluta regra em pacientes com dengue. E aí você tem pacientes com dengue, você ainda potencializa com o paracetamol, vai piorar. Então, é por isso assim, que eu abomino o uso de paracetamol em pacientes com dengue, embora esse meu pensamento esteja longe de ser um consenso. Ainda as pessoas insistem em fazer esse produto e eu não entendo muito porquê, né? Eu acho que deveria ser usado com mais cautela, mais cuidado. Ó, o pessoal que tá aqui no meu canal, eu joguei uma enquete aí de quem deve pagar o jantar hoje, o pai ou o filho. Vamos ver o que a galera vai votar aqui, porque eu tô perdendo a aposta. Mas vem cá, eu tô perdendo a aposta aqui. João, bota aqui essa mesma enquete no meu canal, porque você tem mais habilidades do que eu, bota aqui. Ih, pior que eu não sei botar, aí não vou saber botar não, porque então tem medo de, eu só sei botar aqui no computador. Então, por favor, gente, os meus pessoas estão me assistindo. Ih, ó, mas o pessoal tá votando pra eu pagar, ó. Tá que certo. Isso? Obrigado, que gente. Isso? Achei que vocês gostassem mais de mim. Obrigado, gente. Eu sou o pai dele. Mas é isso, olha só. Qual é a nossa ideia aqui, então? Finalizando aqui, quase finalizando, porque antes que esse placar do João vire aí e eu perca pra ele. Mas vamos puxar isso aqui, vamos mandar um beijo pra todo mundo aqui depois. Então vamos lá. Quer mandar agora ou quer mandar depois? Pode mandar. Vou mandar um beijo aqui para Maria Salete Palitos, de Guarulhos, São Paulo, para Vera Brazão, para Graça Maria, de Natal, Rio Grande do Norte, para o Vicente Paulo, de Carangola, Minas Gerais, para Maria Helena, falando que está tendo um surto de dengue lá em Minas. É Minas Gerais? É Minas Gerais. Acho que fosse Espírito Santo. Um abraço para WGS, prestadora de serviços lá de Guaíba, Rio Grande do Sul. Tchê! Um abraço também para João Bosco, de Caçapava, São Paulo, para o Joel Costa, Aragão, de São Paulo, para o Antônio Reis, de Salvador, na Bahia, para Mariana Guida, de Brasília. Ilha Holanda de João Pessoa, na Paraíba, tá lá terra boa, João Pessoa, terra
do caranguejo. Para Maria Augusta de Cururupu, no Maranhão. Para Zulmira Santos de Feira de Santana, na Bahia. Eliane Para Chaves. Vânia Martins. Para Toinha de Sigefredo Pacheco, no Piauí. Um abraço para Maria dos Remédios Ferreira. Para Nira Salão, minha amiga Nira, tá sumida, hein, Nira? Olha lá, hein, dona Nira, tá sumida. Ô, Mira, me segue lá também, por favor, tá? Me dá esse moral aí, porque a gente faz live num horário diferente um do outro. Um abraço para Wanda Mancuso, para Entusiasmo na Veia, para Regilene Breme, para Daniele Nascimento, para o meu querido Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo. Se você ainda não compartilhou, faça isso. Ajude uma pessoa a também se conscientizar sobre os sinais de agravo da dengue. Então, pessoal, se você ama alguém, se você tem carinho por alguém, mande este vídeo para essa pessoa e faça desse vídeo uma declaração do seu carinho, uma declaração do seu amor. Compartilhar saúde é um ato de amor, portanto, compartilhe esse vídeo. Pois é, eu costumo dizer, João, que informações de saúde sim servem para minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e morte. Essa dica que a gente deu aqui do agravo na dengue é fundamental, a gente vai salvar vidas. Né? E diferente, você não é médico, mesmo se você for médico, ótimo, vai salvar vidas também. O importante é você promover essa informação e fazer com que mais pessoas tenham essa consciência. Mandar um abraço aqui para o filho. O filho paga aqui o jantar, eu pago para os dois. A Flávia Ferreira, amo vocês. A Flávia Ferreira, boa noite, Rio Grande do Sul. De Vitória. Aqui, depois a gente vai passar no teu aqui, eu tô com o teu aberto aqui também. Tá com o meu aberto tô com o teu aberto aqui também. Então tá bom. Um abraço para a Seir Vieira, que está perguntando aqui. Eu só tenho Jesus, me ensina alguma coisa sobre o meu pé, está meio escuro, o outro está normal. Seir, olha, isso aí possivelmente é algum problema de circulação. Talvez não esteja chegando a quantidade adequada de sangue para um dos seus pés. O que eu recomendo? Que você busque atendimento o quanto antes para poder fazer algum exame, para poder examinar, para o médico olhar o seu pé. Tá bom? Porque aqui, pela live, sem olhar, sem saber, fica complicado. Então a minha recomendação é essa. E se tem pouco tempo de evolução, eu acho que não dá para bobear muito tempo, não. Uma trombose pode fazer isso. Elizabeth Mendonça pedindo para repetir o nome do repelente. O repelente é Icaridina, a base de caridina. Caridina? Icaridina. Que é o Exposes, que é o Baby Off, e tem outros, mas esses dois eu sei. São dois nomes comerciais. O primeiro que foi lançado no Brasil foi o Exposes. Tem Exposes para criança e Exposes para adulto. Mas tem outras formulações com icaridina, que é, segundo a Organização Mundial de Saúde, o repelente mais eficaz, que dá uns 10 horas de efeito repelente. Sabe que uma vez eu fui no Faustão, quando a TV Globo me chamava, eu fui ao vivo no Faustão e levei uns mosquitos da dengue, mosquitos de cativeiro, que eram livres de vírus. E aí eu bisuntei a minha mão toda com complexo B, que dizia, complexo B diminui, né, as picadas, tem efeito repelente. João, tudo cheio de complexo B, os mosquitos, mandaram nem aí pro complexo B. Com complexo B e tudo para dentro. Quando você passava o repelente, tem que passar todo o corpo, porque se deixar uma janelinha sem repelente, ele vai naquele ponto que está sem repelente. Então, o icaridina é sim, inclusive é o que está liberado para utilizar em bebês, inclusive em gestantes também. E lembrar que no caso da gestante, é importante porque a gestante pode adquirir o vírus da dengue e passar esse vírus da dengue para o seu filho. E o filho nascer com o vírus da dengue e ter agravos. Como também é o caso do Zika vírus, que pode passar pela placenta e agredir o bebê, inclusive o seu desenvolvimento neurológico. O seu cérebro pode ter prejuízo no desenvolvimento por conta do Zika. Então é interessante, no caso das gestantes, utilizar o repelente para evitar que elas adoeçam. E no caso do Zika vírus, João, também utilizar o repelente no companheiro, já que um homem com Zika vírus pode eliminar no seu esperma o Zika vírus e contaminar a mulher pelo ato sexual, né? Não, mas os homens pode acontecer. Um abraço aqui para Sara da Vitória Meirelles, que está perguntando se dor de cabeça, enjoo, dor nos olhos irradiando para a cabeça são sinais e sintomas indicativos de dengue. Sim, pode ser outras coisas? Pode, mas pode ser dengue. Aqui completando a informação da Daniele Nascimento, cujo genro está internado. Quais foram os sinais e sintomas dele? Muita febre e muita dor abdominal. Pois é, e provavelmente quando ele foi internado já estava mais com febre. Eu até queria saber dela. Por exemplo, ele deve ter tido febre 2, 3, 4 dias, 5 dias, e aí no quinto, sexto dia, piora a dor abdominal
e aí já não tem mais febre, porque geralmente o paciente agrava quando não tem mais febre. Guarde isso, por favor, porque a tendência é você valorizar a presença da febre e ficar tranquilo quando a febre vai embora. E no caso da dengue é diferente. Aqui, a... Olha lá, doutor, pague J para esse gato, seu filho é lindo. Ó, mas aqui, o pessoal tá... Aqui no meu canal, o pessoal tá falando pra eu pagar. O pessoal não tem pena de mim, não. Ah, João, eu acho que é justo, né? Eu acho que é justo. Puxa Ó, vida. a Vera Rosa perguntando, para amenizar as dores nos olhos, a dipirona é recomendada? Vera Rosa, a dipirona é uma opção aí ok, aceitável para controlar os sinais e sintomas da dengue. Só tem um detalhe que as pessoas erram um pouquinho na questão da dose da dipirona, principalmente para criança. Quando você pega uma criança, vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Uma criança de 20 quilos, quantas gotas você costuma dar? 20 quilos, quantas gotas você dá? Não é nem quantas gotas você dá, quantas gotas o médico prescreve, geralmente, né? O médico prescreve, uma gota por quilo, são 20 gotas. Não, quando você faz 20 gotas no paciente de 20 quilos, você está dando o dobro da dose. Então, geralmente é meia gota por quilo. Então, uma criança de 20 quilos deveria tomar 10 gotas. Então, aí é um erro que frequentemente as pessoas cometem. Bom, um abraço aqui. Meu filho pagar o jantar. O pessoal Gente, tá obrigado, aqui. Muito obrigado mesmo. A Borboleta Azul está perguntando, boa noite, qual remédio é contraindicado para dengue? Em tese, a contraindicação formal é do ácido acetil salicílico, da aspirina. Isso. No entanto, na nossa opinião, por conta do grande potencial hepatotóxico, grande potencial de toxicidade e dano ao fígado do paracetamol, a gente também considera contraindicado em pessoas que estejam com suspeita de dengue. E tem um detalhe, né? Uma das sinais de agravo é a dor abdominal, que pode ser pela lesão hepática. E aí a pessoa com essa dor abdominal aumenta a ingestão de paracetamol como analgésico e agrava mais ainda a lesão hepática. Entende qual é a jogada? Você, ao invés de medicar, está piorando. E dentre todos os medicamentos que causam lesão no fígado, qual o medicamento mais frequente envolvido na lesão hepática, na lesão do fígado aguda, levando à falência aguda desse fígado? É o paracetamol. É a principal causa de falência hepática medicamentosa e uma das principais causas de transplante hepático no mundo inteiro. Sim. É superdose a overdose de paracetamol. Então não é um medicamento seguro e nem tem um efeito analgésico tão bom quanto o ibuprofeno ou tão bom quanto a dipirona tem. Um abraço para a Márcia Ferreira, para a Maria Guida, para a Joaquina Ferreira, um grande beijo para a Joaquina. E também, aqui Felipe Alves da Silva tá falando, o professor João Migovski precisa respeitar o seu pai Edmilson Migovski e por isso pagar o jantar saudável. Tá bom, tá vendo? Aí, tá todo mundo contra mim hoje, hein? Aqui pergunta assim, se o chocolate amargo é rico em quercetina também, gente. Vai nessa, isso aí é bom. É bom que tem flavonoide também no chocolate amargo. Um abraço para Ana Lúcia Ferreira, de São José do Bonfim, para Rosilda Bezerra da Silva, para Leonor Tribuzzi de Manaus, para Lourdes Sec de Porto Alegre, tchê. Um grande abraço aí para todo mundo de Porto Alegre. Um abraço também para Elizabeth Mendonça de João Monlevade, de Minas Gerais. A Joaquina tá gostando, amando o canal. Deus abençoe pai e filho. Obrigado, Joaquina. Selma Bispo falando de Salma, né? Batista Brasília. Sebastiana, para mim, de São Paulo. Sebastiana falando Um abraço para Maria Amarante de Sorocaba, para Vera Alice Souza, para a Glória Glorinha, para a Luciana, para Maria da Glória Silva Bernardino, para Islam Makshakev, que está dizendo aqui que teve 4 vezes dengue. Então, provavelmente, ele teve 1, 2, 3, 4. Então, Ivan, em tese, agora, você não terá mais dengue, né? Eu sei que surge um dengue novo aí, né? Mas, por enquanto, não. Sim. Sabe que andou uns 10 anos atrás, começou a se falar no Sudeste Asiático de um tipo 5 que não vingou, né? Tá só nesses 4 mesmo, ainda bem. É que o Márcio Marques, acho lá de Manicá, falando também. Miss, qual a dosagem da quercetina? Gente, olha só, isso é uma coisa meio empírica, a dosagem da quercetina. Eu uso normalmente 500 miligramas, que são cápsulas, de 500 miligramas como manutenção por dia, e se eu me tornar enfermo com qualquer virose, eu dobro a dose. A quercetina, João, eu até comprei recentemente, não vou ficar recomendando no laboratório que eu não conheço, mas eu pesquisei no Mercado Livre e comprei por um valor, assim, quase, foram 4 ou 5 vidros de 60
120 cápsulas cada um e paguei menos de R$100 no Mercado Livre. Então pode ser que você encontre bons produtos e se você conhecer algum bom produto, que dê uma dica aí pra gente poder dar uma pesquisada e passar para vocês. Mas é isso aí, 500 miligramas, se estiver enfermo, 2 vezes por dia, e se estiver na manutenção, já que se você for de uma região de alto risco, eu sugiro ficar fazendo aí uma manutenção de 500 miligramas. Por exemplo, eu fui picado ontem por um Aedes, eu fui picado mesmo, estou no primeiro dia hoje. Se o vírus foi introduzido em mim, se o mosquito jogou o vírus dentro de mim, eu estou naquela fase de incubação. Então eu devo adoecer daqui a 2 ou 3 dias. Ou não, porque eu estou metendo bronca na quercetina, estou fazendo uso do Orapronobis, estou usando o meu ômega 3, eu estou fazendo meus produtos naturais, minha cúrcuma, para evitar, né, para ter um efeito anti-inflamatório, e é pouco provável que eu adoeça. E se adoecer, eu tenho lá um outro recurso medicamentoso, que aí esse é um assunto que teria que falar de médico para médico, né? Eu não me importo de falar, mas teria que ser... Mas eu me importo de falar. Teria que ser de médico para médico. Um abraço aqui para a Andréia Monteiro, para a Vanderleia, que está mandando eu pagar o jantar também, para a Rejane Maria, perguntando: doutor, minha irmã está com dengue, pés inflamados, fígado inchado, médico disse que talvez interne na quarta-feira. Não acha já que deveria internar? Rejane, se tiver sangramento, dor abdominal muito forte, pressão baixa, né? Queda da pressão. Queda da plaqueta. E também, né? o outro, que é os vômitos, aí ela precisa internar. Tá? Ou pelo menos fazer o exame para ver como é que está o hematócrito. O que eu acho é o seguinte, assim, é 1, 2 ou 3 ou 4 desses sinais presentes. Quer dizer, mesmo um já justificaria ter um cuidado maior. Aí você vai acompanhar o quê? Pelo hematócrito, para ver se aumentou o hematócrito, ver se desidratou mais. Um ultrassom abdominal seria muito bom para ver se tem aumento da vesícula e ver se tem derrame pleural, porque também o derrame ou ascite, que é o líquido abdominal. Então tem algumas dicas que são interessantes. Se a pessoa tem ou não comorbidade, agora pelo não, mete um bronca na quercetina para tua irmã em casa, vai ajudar alguma coisa, prejudicar não vai. Um abraço para Dirlene e para Sherla Emanuela, que também está falando para eu pagar o jantar para o meu pai. Pois é, eu já perdi nessa. Vamos aqui para o seu chat agora, pai. Um abraço para Dilva Carmo, para Cília Regina Virgílio, para Ana Fabiola Silva, para Sandra Heloísa, para Adilson Bassan, para o AG do Rio de Janeiro, para Sandra Heloísa, já mandei, para Colégio Santa Marinha do Rio de Janeiro, Colégio Santa Marinha, deve ser aqui do Rio. Para Maura Chaves de Caratinga, para o Moisés Eulálio de Angra dos Reis. É o Moisés? Pai do Isaac. É o Moisés? Pai do Isaac. O que trabalha lá no... Grande abraço, Moisés. Tamo junto. Quando eu fui lá, ele tava com a filha dele, ou com a sobrinha, não sei. É filha dele? A filha dele faz odonto. Não, pequenininha, bebezinho. Não sei. E o filho dele é o Isaac, do Moisés. Um abraço para Sandra Heloísa, para Samir Moreira de Petrópolis, para Márcia, para Hilda Acorce, para Maria das Graças da Silva Araújo, para Norma Gélio da Barra da Tijuca, pertinho daqui. Um abraço também para Ivanilda Adame de Vila Velha no Espírito Santo, para o Márcio Marques, para Eunice Moreira de Birigui, São Paulo, para a Valéria Grace, para a Vânia Braz de Poços de Caldas, que está perguntando: é verdade que o inhame ajuda a combater a dengue? Pois é, eu vi sobre isso e não tem assim, porque o inhame não é um alimento rico em quercetina, né? Assim, e algumas pessoas meio que dizem que é mais folclore isso, mais mito. Por outro lado, né, João, tem muita coisa que a ciência não estuda porque não é interessante, porque não tem patente, porque inhame não tem patente. Inhame não é um medicamento, então acaba que você... Eu tendo muito a acreditar nessas coisas da população, da cultura indígena, dessas coisas da avó antiga, porque assim, geralmente você tem vários produtos que hoje a gente já tem a convicção de que funciona. A quercetina é um exemplo desse, mas que até então era tudo em base empírica. Hoje você tem conhecimento da cúrcuma, né, João, do ômega 3, uma série de alimentos que vêm sendo disponibilizados como fitoterápico e que as pessoas não davam bola. Então, assim, certamente o inhame não vai fazer mal para a pessoa, mas eu até, se fosse fazer alguma coisa mais empírica, eu iria para essas coisas que estão um pouco mais fundamentadas, como é o caso do rabanete, da acerola, da alcaparra, do pimentão.
né? Da maçã. Da maçã com casca, né? Para poder melhorar o aproveitamento. Um grande abraço para Vânia Braz, para Cristal Poli, para Dalva Rufino de Niterói, para Amélia Moro, para Fabiana, para Dalva Ramos de Andrade, para Valéria Grace, para Valen R, que está perguntando, vocês têm atendimento por telemedicina? Nem eu nem você estamos atendendo, porém, eu tenho um programa de suporte médico online que pode te ajudar em casos como esse, seja para te orientar, seja para solicitar algum exame, avaliar algum exame, prescrever algum medicamento, fazer algum diagnóstico. Então, o valor disso no primeiro mês é grátis, porque eu estou dando para vocês experimentarem, e a partir do primeiro mês é apenas R$19,90. Então, se você quiser, eu vou deixar aí o link no primeiro link, eu vou deixar o link na descrição, primeiro link da descrição, ou o link fixado nos comentários para você ganhar um mês, os 30 dias de assinatura do amigo médico da Rio Saúde. Vou deixar na tua live também. Então vai na minha live, vai estar no YouTube também, no meu Instagram. Um abraço para Flávia Ferreira Domingos, que está pedindo o pessoal curtir. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta agora, por favor. Porque a sua curtida faz com que esse vídeo se espalhe, faz com que esse vídeo viralize. Então, a sua curtida pode ajudar uma outra pessoa a também descobrir quais são os sinais de agravo da dengue e, caso aconteça com ela, ela vai se precaver e buscar o atendimento na hora correta. Gente, acho que vamos encerrando daqui a pouquinho, porque eu quero jantar. Você não quer mandar beijo aqui pro pessoal então, não? Quero mandar beijo pro pessoal. Vamos lá. Vamos mandar pra todo mundo que tá aqui? Não sei. Tem muita gente. Muita gente, hein? Tem muita gente. Eu mandei pra algumas pessoas. Vamos lá. Vamos. Faz um rapidinho. Até os 45 minutos a gente vai aqui. Um abraço para... Tá todo mundo me mandando pagar aqui. Misericórdia. Um abraço para... Calma aí. Eliane Chaves Nani. Para Evangelista Anderson. Para Adilson Bassan. Para Rose Lumertz. Para Eliane Chaves. Para Nádia Celestino Rocha. Para a Cláudia Samara. Raquel Souza. Para a Márcia MF, para a Lunalva Isilda de Vasconcelos, para a Lilian Holanda. Eu queria tirar o abraço da Fabiana, ela mandou eu pagar. Fabiana, eu vou tirar o abraço. Um abraço para a Sherla Manuela, que estava na minha live e agora está na tua. Opa, então, beleza. pessoal, quem não me segue, começa a me seguir. Quem não segue meu pai, começa a seguir meu pai. Combinado? Combinado. Um detalhe, assim, no Instagram também, Edmilson Migovski no Instagram. Eu quero chegar lá aos 35 mil, estou chegando lá a 35. Também aqui no meu canal no YouTube, que vocês possam me prestigiar também, como tem prestigiando meu filho e vice-versa, que a gente precisa de potencializar as nossas informações. Um abraço para Maria das Graças da Silva Araújo, que estão falando que são 2 gatos aqui, e também para a Flávia Ferreira. A Flávia Ferreira falando aqui, tive dengue, tomei paracetamol, tive hepatite e quase morri. Nunca mais tomei paracetamol. Tá certo. Um abraço para... a Fabiana falou que o filho paga o jantar, ó. Um abraço para o Cláudio Marques, também falando para eu pagar. A Dalva Rufino para eu pagar. A Dalva Ramos de Andrade está falando para você pagar. Eu fico feliz com a nossa audiência, viu, João? Edilma Almeida de Campina Grande, na Paraíba. Para Mislene Miss de Brasília. Para Lucy Pires. Para Luísa Rica. Para Rose Cristina, Sônia Souza, Maria Aparecida Gavaron, Edna Miranda de Medeiros, Ângela Oste, Francilira, Simone Maria Correia Bezerra de Matos, Maria das Graças da Silva Araújo, Marta Veado, Lúcia Ferreira Martins, Electrosystem, Tchelas Pitch, Nelma Aragão, a os dois, Angélica Brandi, Cláudia Samara já mandei, Sebastiana Aparecida da Costa, Márcio Marques já mandei, cabe ao filho pagar o jantar. Oh, meu Deus, Lucy Pires, Rosemary Ventura, Maria das Graças eu já mandei, Laírce Trova, a Joaquina Ferreira também veio aqui pro seu canal, né? Então maravilha. A gente está tendo essa troca aí no canal. Que Josélia Pontes, Loiraci Gonçalves Carati, Adriana Santos, Rose Cristina, Ana Cristina Hammerman. Legal, Joaquina falando aqui, ó, doutor Edmilson, já estou viciada nos seus vídeos. Você vai gostar dos vídeos Joaquina é minha seguidora, ó. Não vai me trocar por ele não, hein, Joaquina? Não, olha lá, hein, Joaquina. Tem conteúdo para todo mundo aqui. A gente faz Cecília Carolino, Ravin, Cirlei Pérez. E é isso, pessoal. Deu de live, né? Já estamos aqui fechando os 45 minutos. Obrigado mesmo, né? E fica aqui, não sai do canal. Eu vou recomendar 2 vídeos para você, especialmente
escolhidos para você, então continue aqui com a gente no canal. E se você quiser fazer a assinatura da Rio Saúde, aliás, se você quiser ganhar um mês grátis da Rio Saúde, clica aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, que será um prazer ter você com a gente aqui. Gente, você também pode botar 2 vídeos no link aqui, é possível também? Posso, é possível. Então, tá. O João vai colocar também 2 vídeos, um é sobre quercetina, que eu queria botar um pouco mais, Tá. E outro depois vocês vão ver, tá bom? Pessoal, aí, gente, boa noite a todos. Isso. Até a próxima, hein? Isso, fica aqui, fique bem. Fique com a gente. Bye, bye. Tchau, tchau.